em cultura, tá certo? Um país que criou músicos do porte de Bach, Beethoven, né, Mendelssohn. Como é que esse país aceita o nazismo se instalar? E a gente precisa conhecer o contexto para poder compreender. E eu coloquei aí o Leitmotiv, né? Leitmotiv é uma palavra alemã que significa o motivo condutor. Qual foi o motivo condutor da guerra? Vamos juntar, fazer um prato, tá certo? Um prato, e a gente vai juntar os ingredientes. Olha só os ingredientes. A Alemanha tinha a obrigação de pagar a dívida de guerra de 296 milhões de ouro do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, foi extremamente cruel com os alemães. Não que os alemães vencessem, eles criaram guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. Mas, se os países aliados tivessem sido mais sábios, eles teriam evitado a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem primeiro componente, primeiro ingrediente desse prato, foi esse aí. O segundo ingrediente, perdas de territórios. A Alemanha perdeu os territórios com a Primeira Guerra Mundial, inclusive muitos para a Polônia, tá certo? A Silésia, por exemplo. A Silésia é uma região fronteiriça entre a Polônia e a Alemanha perdeu com a Primeira Guerra Mundial. Você tem uma hiperinflação de 143 trilhões por cento no período de 14 a 23. Vocês não ouviram errado, nem estão falando errado. 143 trilhões. As pessoas iam comprar pão na padaria com carrinhos de mão, tá certo? Para carregar o dinheiro. Vocês terem isso. O dinheiro não valia nada de um dia para o outro. Isso, numa nação altamente orgulhosa do seu passado, como a Alemanha, isso causou uma humilhação muito grande. E que foi a semente, uma das sementes da Segunda Guerra Mundial. Aí, quando a coisa estava mais ou menos melhorando, depois da Primeira Guerra Mundial, veio o craque da Bolsa de Nova York. O Nova York, né, que é como é que chama? O perímetro financeiro? Wall Street, né? Quebrou a Bolsa de Nova York, afetou todos os bancos no mundo, e aí voltou a estaca zero. A estaca zero da Alemanha, de novo, voltou à situação de penúria. E um ambiente de radicalização ideológica. Grupos brigavam nas ruas da Alemanha, principalmente Munique e Berlim. E os grupos brigavam entre si, principalmente nacionalistas e depois nazistas, né? E comunistas. Brigavam nas ruas, cada qual pregando a sua nova ordem, né? Aí você junta, pronto, você tem esses primeiros ingredientes aí. Vamos pensar nos segundos ingredientes. Na segunda panela. A segunda panela, claro, vocês sabem quem é, né? Você tem um jovem imaturo, de 19 anos de idade, que visitou a sede do Partido dos Trabalhadores, né? Na época era Partido dos Trabalhadores, depois se tornou Partido Nazista, e ele visitou e fez um discurso brilhante. Ele era uma pessoa com um discurso muito eloquente. E aí conseguiu apaixonar os partidários do Partido Nazista. A partir daí se tornou membro do Partido Nazista. Uma pessoa com relacionamento familiar autoritário. Seu pai era alcoólatra, frequentemente batia na mulher e nos filhos, né? Era uma vida meio dura, com crenças místicas e imprecisas sobre a natureza humana. É preciso a gente contextualizar. O que aconteceu no século XIX? Darwin visita os países e elabora a sua teoria do evolucionismo. De certa forma, era uma mudança radical em função da religião que existia, do predomínio religioso que existia na razão humana até então. Então, de repente, as pessoas se sentiram livres para filosofar, para falar sobre a origem da Terra, a origem do homem, e usar do jeito que quisesse as suas próprias ideias. E aí surgiu nessa época uma série de pensamentos ocultistas, místicos sobre o ser humano. Tá certo?
E aí Hitler também, Hitler foi à Primeira Guerra, pessoal, e olha o que aconteceu. Ele, de repente, numa trincheira, o seu batalhão tem saído da sua trincheira e ele ficou sozinho, e ele vê alguém entrar e se dirige para lá achando que era o batalhão que tinha voltado. Ele se depara com um soldado inglês que puxa a sua arma e aponta para ele, né? Ele fica, né, esperando o tiro. O inglês olhou para ele, viu que ele estava ferido, botou a arma no coldre e foi embora. Esse cara mudou, poderia ter mudado a história, né? Poderia ter mudado a história. Mas o fato é que Hitler colocou um quadro de uma pintura da batalha, dessa batalha que ele esteve, e disse que foi o primeiro sinal de que ele era protegido pela providência, que ele era protegido por Deus, e que ele por isso, era um Messias, era um prometido de Deus para a humanidade, para os alemães principalmente, né? Por favor, vocês têm bateria para cá? Tem bateria? Para ele, eu acho que ele está falhando por causa da bateria. Tem? Não? Ok. Depois, uma tremenda frustração pela Guerra Mundial. Eles se consideravam como traídos. Hitler se considerava, estava lá, de repente recebeu a notícia de que a guerra tinha acabado, os alemães tinham se rendido. Ele, mas como? Eu estou aqui lutando pelo meu povo, né? E aí ele colocou a responsabilidade nos grandes oficiais alemães e no governo alemão, por essa atitude, por essa decisão. Com problemas profissionais e financeiros. Ele morava em Viena e acho que todo mundo já sabe que Hitler não era alemão, né? Era austríaco, nasceu numa cidade fronteira com a Alemanha, né? Braunau. E aí ele se mudou para Viena no primeiro momento, não conseguiu, fez 2 testes, aliás 3 testes de seleção para a Academia de Artes, foi reprovado em todos os 3, e ele pintava pinturas, reproduzia pinturas para poder sobreviver. E naquele ambiente, principalmente o ambiente de Viena, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Que estava se desfacelando, aliás, se desfacelou com o final da Primeira Guerra Mundial. E aí você tem um ambiente totalmente misturado, as pessoas sem emprego, sem saber o que fazer da própria vida. E aí ele está nesse ambiente, vai para Munique, e em Munique ele já tinha na Primeira Guerra tinha encontrado a razão de viver dele, né? E aí em Munique ele se incorpora a esse espírito alemão, tá certo? Esse espírito, tentativa de resgate do orgulho da glória alemãs, ok? E aí ele passou a ter ligações com eugenistas e ocultistas. Eugenistas eram pessoas que acreditavam na pureza racial, tá certo? E ocultistas, pessoas que diziam que os alemães, eles vinham de uma raça de guerreiros antiga, tá certo? E que eles precisavam resgatar então essa glória alemã que vinha desse povo. E Hitler só se juntou com gente que pensava da mesma maneira, como Himmler, Göring. Himmler e Göring no primeiro momento. Himmler, inclusive, era o mais deles, né? Mais místico deles. E um homem de uma retórica extraordinária. Aquele episódio que eu citei, ele foi ao Partido dos Trabalhadores. E ele foi para quê? Ele conseguiu um empregozinho de espião. Olha bem, ele foi pago pelo exército alemão para espionar o partido nazista. Sim. Ok, então ele foi lá então espionar o partido nazista. E ele viu o grupo falando na cervejaria, porque em Munique, pessoal, se vocês não sabem, tudo acontece em cervejaria. É lançamento de partido, é comemoração de time de futebol. Munique é a própria cerveja. Né? Não é à toa que lá ocorre o Oktoberfest. Né? E aí Hitler ouve aquilo que eles estão falando, principalmente um professor chamado Dietrich Eckart, que é um ocultista,
um professor universitário, mas um homem tremendamente voltado para as coisas místicas. E aí ele vê aquilo, se levanta e faz um discurso sobre o que ouviu. As pessoas ficaram pasmas. Nunca ninguém tinha falado com aquele homem sobre as suas concepções, sobre as suas ideias. E no final ele foi aplaudido. E foi lá para espionar e virou um membro do Partido Nazista. Foi aceito, né? E depois até deu um golpe e substituiu o próprio fundador do Partido Nazista, Anton Drexler, que é o fundador. Então, aí é uma breve, porque pessoal, a gente não vai falar muito da guerra não, viu? Aqui é só a introduçãozinha, só para a gente contextualizar. Porque a gente vai falar de alegria, de cidade bonita, a gente vai falar de passeio, de viajar, isso aqui é legal. Claro, associando ao que houve na Segunda Guerra. Hitler e o golpe na Bavária. Em 23, Hitler se juntou com Goering, com Himmler e com os partidários Julius Streicher e os partidários do Partido Nazista e quiseram tomar o poder na Bavária. Tinha a Baviera, capital onde fica Munique, né? É a capital, Munique é a capital da Baviera ou Bavária, tanto faz. E aí em 23 ele tenta tomar o poder, Goering toma um tiro, foge, Himmler foge também, se esconde, foi lá para o extremo sul da Alemanha, e ele e mais Rudolf Hess são presos. E ele vai para a prisão de Landsberg, que é uma cidadezinha que fica a 60 quilômetros de Munique. Tá certo? E aí ele é preso e é onde ele escreve o livro Mein Kampf, com a ajuda de Rudolf Hess. Rudolf Hess era o secretário dele. Até hoje se diz que Rudolf Hess era um fanático. O único fanatismo dele era o próprio Hitler. Ele tinha uma obsessão pelo próprio Hitler. E é o que as pessoas dizem, que ele não girava bem, né? Mas ele era muito excêntrico mesmo. Tá? Mein Kampf, minha luta. Mein Kampf significa, o Beto está lembrando, meu irmão está, minha luta. Né? O livro não foi nem aceito pela sociedade, era um ajuntamento de ideias confusas e que falava sobre, desde aí falava sobre extermínio dos judeus e separação das raças inferiores. Ok? Hoje esse livro é proibido no Brasil. A minha edição, por exemplo, eu comprei em Lisboa, né, onde é liberado. Mas alguns países, na Alemanha, por exemplo, não é liberado. Ele é liberado só os livros, comentários sobre ele. Há pouco tempo foi lançado um livro, comentários sobre ele, sobre Mein Kampf. Ok? De livro rejeitado, passou a ser um livro base das escolas enquanto o nazismo estava... Ele era um livro rejeitado, mas, por incrível que pareça, tinha seguidores, pessoas que adotavam o livro como base para seus cursos, para suas ideias. Ok? Nas eleições de 32, Hitler, só fazendo uma pausa entre esse intervalo, Hitler sai da prisão 9 meses depois. Por quê? Ele foi condenado a 5 anos de prisão, saiu 9 meses depois. Por quê? Porque o próprio governo alemão tinha simpatia por algumas ideias de Hitler. E aí foi facilitando, de repente, 9 meses depois soltou. E aí Hitler começa a reorganizar o seu partido, né? Mas chegou à conclusão que não poderia chegar ao poder senão pela forma respeitável, constitucional. E aí Hitler se desprende, sai um pouco dos autores, dos defensores ocultistas, por exemplo, que eram considerados como que pregavam coisas estapafúrdias, né? E tenta ir pela via normal, a via do voto. E de fato, em 30 não conseguiu, mas em 32 foi eleito como político do Reichstag, que é o parlamento alemão. Bem, e aí em 32, aí o próprio Hindenburg, que era o presidente alemão, né, olhou para o cenário político que ele tinha, e vocês sabem que no sistema parlamentarista é o presidente que nomeia, né, o primeiro-ministro, o chanceler, que é a mesma coisa. E aí ele se vê forçado a nomear Hitler como chanceler. Por quê? A maioria, eles pegaram a maioria das cadeiras do Reichstag.
E aí ele nomeou, embora não confiasse em Hitler, Hindenburg era um herói de guerra alemão, muito respeitável. Então ele viu que não poderia, seria uma contradição, e nomeou Hitler como chanceler, o primeiro-ministro. Logo depois, em 1933, Hindenburg morre. E aí, qual seria a Constituição alemã dizia, a Constituição de Weimar, a famosa Constituição de Weimar, né? Democrática, diz que o presidente tem que ser reeleito, tá certo? Aliás, novamente eleito, novas eleições para um presidente morto, desculpa, melhor dizendo. E aí, o que aconteceu? Hitler não respeitou isso, tomou o poder e se autodenominou presidente e chanceler. Ele ocupava os dois cargos, com o apoio já da multidão, a multidão vendo alguns sinais de reformas positivas no governo de Hitler, né? E aí o povo apoia, tá certo? E ele assume o poder absoluto de 33 a 45. 45, claro, com o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí ele invadiu 15 países na Europa e na África. E a Segunda Guerra Mundial durou de setembro de 39. E aí a gente já sabe, Hitler foi crescendo o seu exército, os países aliados descuidaram, ele era proibido de ter um número maior que uma quantidade X, que eu não estou lembrado agora, do seu exército, de soldados, né? Não podia se rearmar, não podia ocupar a faixa da Renânia, que é uma faixa fronteira com a França e o Reno, por isso Renânia, né? Tudo isso era proibido, mas aí Hitler desobedeceu abertamente e recuperou o seu exército, construiu uma força aérea, a Luftwaffe, uma força aérea poderosa, um exército Wehrmacht poderoso também, né? E invadiu a Tchecoslováquia com o argumento de que a parte dos Sudetos, né? A parte dos Sudetos era uma faixa que moravam alemães e que os próprios alemães teriam pedido para ele invadir, para se tornarem Alemanha. Ele invadiu os Sudetos, aí a Inglaterra ficou assustada, mandou o ministro Chamberlain lá. Ele chegou lá, ele disse, não, veja bem e tal, se explicando. Não, é só porque os habitantes alemães reclamaram, parará, mas agora eles são alemães. Pronto, agora parou por aqui. Que parou que nada, hein? Aí ele se animou, os aliados não tinham reagido, e invadiram a República Tcheca toda, que agora se chama Tchequia, né? Todo mundo sabe, né? Agora não é mais República Tcheca, é Tchequia, né? Pois é, e aí invadiu depois disso, se animou, porque os aliados também não tomaram atitude mais dramática contra isso, e ele invadiu a Polônia, a Segunda Guerra. Ok? A Segunda Guerra durou até setembro de 45, e vocês sabem da história tanto quanto eu. Então, uma coisa que eu cito da Hannah Arendt, né? É que ela cita, olha, ele achava que podia escolher com quem coabitar o mundo. E talvez seja um problema de algumas pessoas que fazem discriminação. Eu queria habitar esse mundo só com os coxinhas. Ou então, eu queria habitar esse mundo só com os petralhas. Seria tão bom, não é? É um problema você definir as pessoas e colocarem num gueto e as isolarem do mundo, né? E tornarem reféns de uma condição social, tá? É um problema para o Brasil. Por exemplo, essa crise aí do assassinato da vereadora, né, aí no Rio de Janeiro, muita gente aproveitou da situação para dizer que ou foram os militares, ou foi a polícia, ou foram os coxinhas, ou foram isso e aquilo. A gente precisa ter muito bom senso, muita razão para a gente esperar a conclusão de um fato desse, para não culpar as pessoas por determinados episódios. E o legado da guerra, pessoal, uma enorme migração de povos, sem paralelo na história moderna. Por quê? Porque os judeus, por exemplo, estavam na Alemanha, estavam nos campos da Polônia, estavam na guerra, e de lá ficaram e constituíram, não tinham mais dinheiro, não tinham mais família, não tinham mais nada, nenhuma referência.
E aí eles ficaram onde estiveram, e com isso nós hoje vemos uma miscigenação enorme em todo o mundo, né? Vocês sabem disso. Custos materiais gigantescos, muito. Vocês terem ideia, eu estava lendo um dia desse sobre a dívida da Alemanha da Primeira e Segunda Guerra. Pessoal, a dívida da Alemanha, a última prestação da dívida da Alemanha foi pago, sabe quando? 2010. Um dia desse, praticamente, né? Então, era uma dívida enorme. 50 a 70 milhões de mortos, 6 milhões dos quais eram judeus. Você pode até dizer, alguém tem algum, que se chama os revisionistas, né? Que dizem, não, essa coisa de holocaustos foi tudo inventado pelos aliados, pelos judeus, para se colocarem como vítimas da sociedade, do mundo. Não, definitivamente não, né? Quando os aliados chegaram no campo de Buchenwald, que foi o primeiro campo libertado, foi esse que a gente foi, eles entraram e o Eisenhower, que era comandante na época, né, entrou no campo e disse assim, ninguém mexe em nada. Pegou 2 ônibus, 3 ônibus e tal, trouxe toda a população da cidade de Weimar, que fica bem pertinho, lotou no ônibus, trouxe para lá, disse assim, agora vejam aí, nós não tocamos em nada, olha o que nós encontramos aqui. Chamou jornalista da imprensa internacional, para quê? Para não haver nenhuma dúvida sobre, montaram o cenário, fizeram isso para culpar os alemães, né? E aí as notícias começaram a chegar também de Auschwitz, de Treblinka, né? E dos outros, de Sobibor, e dos outros campos que ficavam na Polônia, por exemplo. E a constatação, pessoal, de que a mente humana continua atraída por crenças irracionais e imagens míticas que vão contra a vida humana. Ainda tem gente acreditando que você deve descriminalizar os judeus, ou os negros, né? Ou os haitianos, ou os refugiados, deve colocar separados. Ainda tem gente que acha que a solução da vida é matar uma parte da população, que é uma parte não produtiva, ou os pobres, né? E assim por diante. Mas aí, pessoal, eu começo já a gente falar um pouquinho da coisa que é melhor, da nossa visão, da nossa cosmovisão sobre a Segunda Guerra Mundial. Há uma outra forma de ver a guerra. Há uma outra forma sob o ponto de vista da reconstrução, da superação. E foi assim que nós tentamos ver. E aí eu vou ver com vocês aí um pouquinho das cidades da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos dar uma certa ordem, que é a mesma ordem do nosso roteiro de viagem que vai acontecer em agosto, tá certo? E nós vamos começar por Munique, essa bela cidade. Alguém aqui conhece Munique? Olha aí, temos várias pessoas que conhecem Munique aí. Munique é bela, não é, Igor? Bela. É contagiante. Se a gente fizesse uma comparação, Munique, hein, Dete? Olha aí, Dete. A Dete está lá atrás, lembrando de Munique, hein? Se a gente fosse fazer uma comparação, Munique seria mais ou menos como o Rio de Janeiro. Não esse Rio de Janeiro de hoje. Não o Rio de hoje. É o Rio das praias, o Rio do Pão de Açúcar, o Rio o Rio Antigo. Belo, alegre, contagiante. Munique é uma cidade lotada de chamados Biergarten, né? O jardim da cerveja. O que é que eles chamam de jardim da cerveja? Cada barzinho tem lá um espaço ao ar livre, onde as pessoas se juntam, bebem cerveja, riem, cantam fanfarra, cantam músicas, aquelas marchinhas alemãs. E não é à toa que lá acontece o Oktoberfest, né? Em Teresin-Wies, que é o largo do Teresin, né? Olha aí, se a gente olhar o mapa, apenas tem gente, eu, por exemplo, eu me sinto, enquanto eu não tiver noção do todo, eu fico meio perdido. Eu sou assim, eu tenho o meu pensamento espacial. Eu preciso saber onde eu estou. Então, olha onde fica Munique, pessoal.
Veja a setinha aparecendo aí, ó. Estão vendo? Lá no extremo sul, capital da Baviera, capital da Bavária, é o chamado, o lado alegre do alemão, festivo, tá? Munique. Vamos fazer, como era, aí Munique foi, nós costumamos dizer que Munique foi o começo de tudo. Foi onde Hitler achou o seu lar, achou que tinha encontrado a glória alemã, né? Identificado com esse povo. Eu não sou austríaco, eu sou alemão, ele dizia, eu sou alemão de alma. E aí, numa reunião do chamado pós-Primeira Guerra Mundial, adivinhem quem o fotógrafo encontrou no meio da multidão? Dá para ver? Com certeza, né? Ali. Vem aqui, ó. Está aqui ele. E aqui em destaque. Então aqui, para quem conheceu Munique, aqui é aquele leão da sala do general, vizinho da residência. Quem lembra? Né? É onde aconteciam as coisas, Odeonsplatz. É onde acontecem as coisas famosas de Munique, né? As coisas populares. E aí Munique é incendiada com essa guerra entre nazistas e comunistas. E aí você vê, ó, Goering e Hitler, principalmente, ó. Rudolf Hess não está aqui, mas os dois estão marchando pelas ruas de Munique contra os comunistas, né? E aqui você vê, ó, nessa foto aqui, já não só quem está é Hitler e aqui o Rosenberg, que era um dos teóricos do nazismo, né? E aí, como a vida de Munique está muito ligada à cerveja, sempre foi, os discursos, os pronunciamentos, os lançamentos de partido político, de candidatos, tudo era feito nas cervejarias, tá? E aí você vê aqui uma das cervejarias mais famosas de Munique, a Burger Braukeller, tá? E a Burger Braukeller era onde eles se reuniam. Os nazistas aqui, ó, estão reunidos na Burger Braukeller. E aqui a gente vê a Burger Braukeller depois de um atentado contra Hitler. Né? Isso foi em 34. Não, 36. 36. Esse atentado contra a Burger Braukeller. É, inclusive, objeto do filme há 13 minutos. Alguém assistiu aqui? Assistam, viu? Não percam esse filme. Viu, Dulce? Eu não conheço. Ah, você precisa assistir. 13 minutos. O Georg Elser era um marceneiro, um serralheiro. Era um serralheiro e ele era antinazista. E ele montou, durante várias noites, ficava escondido dentro da cervejaria. E de madrugada ele montou uma bomba relógio numa das colunas da cervejaria. E ele fez isso durante uma semana. Só o que aconteceu? A cervejaria estava pronta para explodir, a bomba estava pronta para explodir às 8h20, porque eles sabiam que o Hitler demorava mais ou menos 1 hora no seu discurso. Ele montou exatamente no auge do discurso dele. Só o que aconteceu? Hitler foi avisado pela comitiva que tanto estava fazendo mau tempo, como também ele precisava ir para Berlim para cuidar de assuntos urgentes. E ele saiu 13 minutos antes. Por isso o nome do filme, 13 minutos. Né? E aí a cervejaria explodiu, matou muita gente, né? E Georg Elser foi preso na fronteira com documentos a respeito da bomba e as mãos feridas, as mãos e os joelhos feridos, de tanto se ficar de joelho para montar a bomba, né? E foi preso e no final da guerra foi executado, né? Mas não deixem de assistir esse filme, 13 minutos. E aí, como ficou Munique depois da Segunda Guerra Mundial? Aqui, o templo da igreja, uma das igrejas mais famosas, que fica bem no centro de Munique. Olha aqui ela, que resistiu, as torres resistiram. E aí como ficou, fotos da época, como ficou. Aqui, a prisão de Landsberg,
né? Que fica nessa cidade de Landsberg, onde Hitler ficou preso. E aqui o campo de Dachau, tá certo? Que fica no noroeste de Munique, tá certo? Mais ou menos 40 quilômetros de lá. Aqui você tem... Interessante, pessoal, é porque a população de Munique, ela era uma população que rejeitava estar de frente, encarar de frente o que foi feito na Segunda Guerra Mundial. Eles resistiram a reexaminar essa herança e examinar o que foi que aconteceu com a população de Munique que aderiu ao nazismo. E aí, bem pouco tempo, eles fundaram esse museu, Museu do Nacional Socialismo, que ele é chamada de O Cubo, pela sua forma. Estão percebendo? É O Cubo. São 3 andares, 3 ou 4 andares, eu não me lembro. É 4 ou... Não, ele não é esse não. Não é esse não. Você está misturando, né? Tem cerca de 3 ou 4 andares, todos a história geral do nacionalsocialismo. E sempre a gente encontra essa frase: lembrar para não repetir. E aqui, pessoal, é o local onde ficava a vida. Olha aqui, tem um memorial, hoje fica junto do Hotel Hilton, em Munique, né? E uma academia de música, fica num espaço ali, ela não foi reconstruída, ela ficou muito comprometida, a estrutura, e ela não foi reconstruída. Ali, pessoal, memorial do Movimento Rosa Branca, fica em frente à Universidade de Munique, tá certo? Movimento Rosa Branca, alguém já ouviu falar? Movimento Rosa Branca, num filme chamado, esse aqui não percam, é excelente, chamado Uma Mulher contra Hitler, tá certo? 2 irmãos. Tem o mais antigo da Rosa Branca. A Rosa Branca é uma filmagem anterior. E aí, melhorou? Parece que melhorou, né? E aí, pessoal, a Sophie Scholl e o irmão Hans Scholl eram 2 irmãos que frequentavam, ele era médico e ela arquiteta, universitários ainda fazendo essas respectivos cursos, e frequentavam a universidade. E eles reuniam os amigos e disseram: nós não podemos deixar acontecer isso. Esse partido é um obscurantista, reacionário, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que protestar. E começaram a distribuir folhetos na universidade. E aí eles foram pegos, né, distribuindo folhetos, e os 2 foram executados. Executados sumariamente. Depois de um julgamento, no mesmo dia eles foram executados. Pra vocês terem ideia da arbitrariedade e da ditadura, da tirania do nazismo. Foram julgados por um juiz que é conhecido, aquele juiz, um juiz nazista, e na mesma noite foram executados. E esse movimento Rosa Branca tem um memorial. Eles colocaram essas coisas como se fossem folhas no chão, como se fossem folhetos, tá certo? E dentro tem um memorial, muito legal mesmo. E aqui, pessoal, o Salão do General, onde tinha aquela aglomeração, né? Aquela manifestação. E Munique é riquíssima desse ponto de vista, do ponto de vista cultural. Quem quiser ir a Munique, disser: não, quero uma coisa que não tem nada a ver com a guerra, tá? Pode visitar o Deutsche Museum. Deutsche Museum é um museu de 4 andares, com cerca de 18.000 peças catalogadas, cerca de 85.000 livros sobre a Alemanha. É riquíssimo, é sobre tecnologia e ciência, mas aí tem uma visão geral da sociedade do mundo, ok? Muito legal. E aqui o famoso Nymphenburg, é um palácio do século XVII, certo? Onde a burguesia morava, né? Fica um pouquinho fora do centro de Munique. É uma coisa belíssima, 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 tá? Mas para quem quer se alegrar e para quem quer ir hein, Júnior? Aqui você pode ir em 2 cervejarias famosas.
de Munique. Você pode ir na Löwenbräu-Keller. Depois da Burger Brau-Keller, ela foi uma das escolhidas para a reunião dos partidários políticos do Partido Nazista. Tá certo? É a Löwenbräu-Keller, que é um prédio riquíssimo, um prédio medieval, de uma arquitetura da época, original. E você pode ir na Hofbrauhaus. A Hofbrauhaus é uma cervejaria muito conhecida, onde nós já estivemos lá. Tem uma foto nossa aí. Almoçamos aí, comemos o famoso joelho de porco. Você. Hã? Você. Eu, né? Ninguém mais comeu, não? Ah, não sabe o que perderam. É. E aí, ó, um pouco da comida. Aqui, ó, Weisswurst. Por que Weiss? Weiss, vocês sabem, é trigo, né? Trigo em alemão. E aí, acompanha um pãozinho. Acompanha o pãozinho, as famosas salsichas brancas de Munique. Tá certo? É a comida... Opa! A famosa salsicha branca de Munique. E do lado de cá, esse é o famoso Schweinsachs. É o nome alemão para joelho de porco. Só que o joelho de porco muda de região para região. Às vezes de cidade para cidade. Por exemplo, Munique é um tipo e Nuremberg é outro. Tá certo? Tem também, né, Zendil, da bola zerada, né? Esse eu não vou contar aqui que vai demorar. Ops. E aí, pessoal, nós vamos encerrar cada cidade com cenas rápidas e com a música que a gente escolheu, tá certo? Ah, que Maria. Então, corre aí. Que foi aí? Eu conheço esses alemães aí. Conhece esses alemães. Todos eles com cara de alemães. Todos. Louros altos, né? Esse da esquerda tem até bigodinho. E aqui o famoso joelho de porco. Tá certo? Aqui. Best Garden. Tá, pessoal? Eu queria que duas pessoas, ou rapidamente assim, qual a cidade que você foi, qual lugar que você foi, que mais parece próximo ao paraíso? Alguém diga, por favor. Hã? Bocaiúva. Bocaiúva, não, aí é. Bocaiúva. É bonita, mas veja bem. Quem pode dizer? Hã? Vaduz. Fica na Áustria? Capital de Liechtenstein. Ah, capital de Liechtenstein. Valeu, Igor. Quem mais, pessoal? Não, mas aí já está aí, né? Quem? Mais alguém? Quer dizer, olha, esse lugar que eu estive é próximo ao paraíso. Dresden? Dresden. Zenil disse Dresden. Ok. Pessoal, para nós foi essa cidade aí. Às vezes essa cidade não é citada em muitos dos roteiros da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque é uma cidade que fica a 1h30 de Munique, a gente tem que fazer uma volta, né, para ir lá, tem que mudar um pouquinho o roteiro, mas vale a pena ir lá. O que é que aconteceu? É uma cidade alpina, nos Alpes, ela fica bem na pontinha. Olha aqui, pessoal, onde ela fica. Bem na pontinha, fronteira com a Áustria, fica a 20 km de Salzburgo, na Áustria. E ela é, para mim, o símbolo mais próximo ao paraíso. É uma paisagem alpina, linda. E Rita pegou e comprou uma casinha lá. Era uma casinha simples, com o dinheiro dele. Depois do que veio, talvez não. E aí ele comprou e
o poder, né, os generais e tal, quiseram fazer algumas homenagens a ele e fizeram uma casa de campo chamada Berghof. Berghof era onde ele recebia. Olha aí, onde era Berghof? É, uma casona imensa com uma janela que dava visão para todo o vale, tá certo? E é onde ele recebia as autoridades, recebendo aí o ministro japonês e aqui recebendo o Duque de Windsor. Então, recebia as autoridades nesse lugar. E aí, depois da guerra, olha como ficou Berghof. A janelona, ó. Aí são os oficiais ingleses, depois de conquistarem. E aí está no filme, na série Band of Brothers. Quem quiser assistir Band of Brothers, reveja e veja lá que a Airborne, a 101, a companhia 101, tomou a casa, foi uma das que tomou a casa. Tá certo? Pessoal, Berghof era alguma coisa próxima do paraíso mesmo. Então, Hitler... E aí o que aconteceu? Quando ele foi para lá e construiu a casa, os oficiais todos queriam ficar perto dele. Porque uma coisa que caracterizava o oficialato de Hitler era o puxa-saquismo. Aí era. Né? Queriam ficar perto dele. E ele representava esperança para a Alemanha e era quase um ser, quase um deus para eles. E aí, Bormann, que era o secretário dele, foi lá e construiu a sua casa. Albert Speer, que era o arquiteto da Alemanha, também construiu sua casa lá. Aí veio Goering também. E aí por baixo, pessoal, tem uma rede de túneis. Nós visitamos, eu e a Aleta, o sistema de túneis. Por exemplo, nós entramos que é mais próximo a Berghof, entramos no sistema de túneis e a gente podia sair no hotel. Um hotel que fica lá do outro lado do morro. Tá? Então é como eles podiam escapar. Acabou não funcionando. E aí as ruínas de Berghof, só o alicerce, né? Nós tivemos que caminhar uns 300 metros para chegar lá. Tá certo? Ops. Bem, mas aí não satisfeitos em construir Berghof, Hitler, Bormann, que era o secretário dele, ele sobrevivia na sombra de Hitler. Bormann, que era tão cruel contra o próprio Hitler e queria ser mais até cruel do que ele, para poder o seu prestígio crescer com ele. Martin Bormann comprou uma propriedade em cima da montanha e mandou construir uma casa. Essa casa, pessoal, até hoje ela é considerada como um exemplo de avanço da tecnologia. Ela fica no alto, lá está, estão vendo ali? E aqui é a entrada dela. A gente anda por 300 metros de túnel, vai até o final, pega um elevador folheado a ouro, enorme, talvez do tamanho metade dessa sala, e ele sobe até a casa. Hoje a casa é um restaurante, né? E é frequentado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro vai lá. Aqui é a casa, ó, no alto, na época. E aí, Hitler com a cadela Blonde, né? A sua cadela, e aqui Eva Braun, que era quem frequentava mais a casa. Por quê? Porque ninguém contava que Hitler era acrofobia. Sabe o que é acrofobia, né? Medo de altura. Então ele não ia lá porque tinha medo de altura. E aqui uma cena mais ou menos real do lado direito, atual do lado direito e a esquerda, que são dos oficiais americanos e ingleses. E aí como é hoje. Olha a altura, olha as casas lá embaixo, ó. São 1.840 metros de altura. A vista é belíssima, a gente vê os Alpes inteiros. Quando a gente foi agora, em maio do ano passado, que já é primavera, ainda tinha neve lá em cima, por causa da altura. E aí vamos encerrar Best Garden com essa musiquinha. Peraí, vamos, a gente ganha.
De quem são? Musa. A próxima cidade, pessoal, é Nuremberg. Nuremberg foi a pátria espiritual do nazismo. Foi onde aconteceram as grandes aglomerações, os grandes encontros do partido nazista. E de vários anos. Inclusive, existe um filme chamado O Triunfo da Vontade, que é de uma cineasta Leni Riefenstahl, que ela retratou e ela se rendeu aos encantos do nazismo, fez um filme perfeito do ponto de vista estético, mas ficou meio amaldiçoada pelos cineastas do mundo inteiro, porque tinha feito um filme de propaganda nazista, tá certo? Bem, Nuremberg é uma cidade linda, medieval, uma cidade onde acontece um mercado de Natal famoso em toda a Europa, tá certo? É uma cidade muito bonita. Olha onde fica, agora vamos no sentido contrário. Nuremberg, onde fica ainda na Bavária, tá certo? Olha o tamanho do campo do Zeppelin. Por que é que chamava do campo Zeppelin? Porque era onde saiu o Zeppelin quando foi criado, na Primeira Guerra Mundial. E aí chamava de campo Zeppelin. Mas a enorme aglomeração de soldados, reunião que eles usavam para incutir medo aos aliados, né? Olha, não venham não, que nós estamos bem preparados. E aí como ficou Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui, hoje, o que seria o Congresso alemão, ele iria fazer. É um grande complexo onde você tem o Congresso, o Campo do Zeppelin e hoje o Museu do Nacional Socialismo. Tá? Aqui o Castelo Kaiserburg, que fica dentro da cidade, que é um castelo medieval, que foi só um pouco destruído. Aqui o Museu do Nacional Socialismo e a tribuna que o Hitler usava no campo. Essa tribuna tem mais ou menos uns 30 metros de altura. Era que ele usava no campo do Zeppelin. E para não fugir à regra, a gente fala de comida. Aí a famosa Weissbier, em Nuremberg, a cerveja de trigo é muito famosa. E a famosa Bratwurst. Bratwurst é a cerveja de Nuremberg, que é um pouco mais fina e mais comprida do que a... exatamente. E aí encerramos Nuremberg com a musiquinha. Vê se vocês reconhecem essa música, pessoal. Opa, umas 3 pessoas já disseram aí, né? Cavalgada das Valquírias de Wagner, Franz Wagner. Richard Wagner, desculpe. Com esses alemães aí. Os alemães de novo. Os alemães de novo, rapaz. Antes de falar de Praga, Nuremberg foi a cidade onde aconteceram os julgamentos de Nuremberg. As pessoas dizem que é um só. Não, são vários, né? Os principais, claro que ficou mais famoso o julgamento dos líderes, né? Onde vários deles foram condenados à morte. Poucos escaparam de ser condenados à morte. Rudolf Hess foi condenado à prisão perpétua, assim como Albert Speer foi condenado a 20 anos de prisão. Foi solto em 1987, né, Igor? Acho que em 1987 ele foi solto e escreveu um livro, né? Por dentro do Terceiro Reich. Quem quiser, compra esse livro. É uma raridade. Eu encontrei no Sebo, São Paulo. Mas ele narra o pensamento de Albert Speer, que era o arquiteto do Terceiro Reich. E Praga. Praga não foi bombardeada, pessoal. E por isso conservou a sua beleza. Ela foi invadida. Praga é... Como é que a gente pode dizer, Elma? Praga. Praga é chamada de a Paris do Oriente. Pra vocês terem ideia da beleza da cidade. Hã? Pérola da Europa. Isso. Então, Praga é uma cidade linda. E aí, vamos em direção a Praga. Ops.
entrando na República Tcheca, hoje Tchequia, né? Terra de Václav Havel, o líder da Revolução de Veludo na República Tcheca, que combateu os russos, né? Em 68. Quando nós chegamos, tivemos uma surpresa. A gente chegou numa viagem nossa, a gente chegou a Praga, e aí tinha uma manifestação imensa na Praça Venceslau, que é uma das que nem é praça, né? As pessoas falam em praça, mas é um espaço retangular enorme, né? Uma grande avenida, na verdade. E aí tinha uma manifestação imensa, a gente foi lá, o monumento à libertação da República Tcheca estava lá, lotada de velas, queimando e a multidão em redor. Tinha acabado de morrer Václav Havel, esse político aí, que foi o líder da Revolução de Veludo. E terra de Franz Kafka, né? Autor de Metamorfose, O Julgamento, né? E aí, você tem Hitler invadiu a República Tcheca, mas não a destruiu. Mas ficou marcado muito mais do que Hitler, foi esse indivíduo, esse sujeito da direita. Acho que todos sabem quem é. Os mais estudiosos aí já vão. Quem era? Heydrich. Né? Reinhard Heydrich. Heydrich era um homem cruel, um homem extremamente cruel, frio. Ele era descrito como cruel e frio. E Hitler tinha maior admiração por ele, porque ele executava aquilo que Hitler desejava. Aliás, em algumas situações era mais cruel do que o próprio Hitler. E aí, Heydrich se tornou governador-geral da República Tcheca e sofreu um atentado e foi morto. Isso está no filme, outro para não perder, pessoal, Anthropoid. Viu? Não deixem de assistir esse filme. Tem duas versões. Tem a Operação Anthropoid e tem a Anthropoid. Os dois são mais ou menos recentes. Não perca esse filme, porque é muito bom. Muito bons. Tá? Ele veio, tão confiante que ele era, que ele veio num carro aberto, né? E duas pessoas, um tcheco e um lituano, né? Foram na direção dele, a metralhadora falhou na hora do tiro e eles jogaram uma bomba. Foi essa bomba que matou Heydrich depois de algum tempo, que ele pegou em infecção generalizada. E aí, aí é Anthropoid. Algumas pessoas da Operação Anthropoid mortas na calçada. É uma igreja chamada São Cirilo e Metódio. O nome é esquisito, né? É São Cirilo e Metódio. Nessa igreja está lá o memorial da Operação Anthropoid. Quando a gente for, a gente vai ver. E aqui é a Praça Venceslau, É essa praça que a gente se refere. Aí a Praça Venceslau, o final dela, onde fica o Congresso Tcheco. E aqui é a sede da Filarmônica de Praga, lindíssima. Foi onde um famoso músico tocou sua primeira sinfonia. Quem foi? Mozart. Mozart fez a primeira turnê dele, né? E tocou lá pela primeira vez. Regenda. E aí, como a gente não poderia deixar falar de comida, né? O goulash, a famosa sopa judaica, que é famosa também na República Tcheca, dentro do pão. E aqui o veprovekoleno. Veprovekoleno. Esse veprovekoleno nada mais é do que joelho de porco. É a musiquinha para Praga. Pessoal, ganha um brinde e segue quem é? Olha os alemães de novo. O quê? Hã? Não.
Quem acerta? O compositor dessa música. É uma música linda, né? Lindíssima. Essa composição é de um homem que foi exilado da República Tcheca no tempo das invasões russas, né? E ele compôs essa música se lembrando do seu rio Moldau, que é o rio Moldávia, né? Que fica na República Tcheca. Esse homem era Modřič Smetana. Modřič Smetana. Certo? Há outro compositor muito famoso que é tcheco também, chamado Haydn, que você já deve ter ouvido falar. Né? Então, vamos lá. Próxima cidade é Dresden. Dresden era chamada de a joia barroca da Europa. E aqui está um dos lugares em que os aliados cometeram um crime de guerra. Olha bem o que aconteceu. Vamos primeiro para Dresden. Voltamos à Alemanha e ficamos lá na pontinha leste da Alemanha. Isso aqui é uma pintura de Dresden bem antiga, do século XVIII ou XIX. Tá certo? E já era muito bonita. E aí como ela ficou depois da guerra. Dresden foi completamente destruída em fevereiro de 1945. Tá certo? Faltavam 2 meses para ela. Faltavam 2 meses para a guerra acabar. Tá certo? E os aliados poderiam ter evitado isso. Não havia motivo, a Alemanha estava praticamente derrotada. Mas os ingleses, os americanos, resolveram dar um troco de tanta maldade que os alemães fizeram. E mataram civis e todo tipo de pessoa. E aí, pessoal, o Museu Militar, aí a famosa Ponte do Bastião, né? Mas olha, é uma cidade com altíssima qualidade de vida, belíssima. Foi uma cidade reconstruída totalmente com base em mapas, cartografia, planta baixa, pinturas, etc. Aí a famosa Frankirche, que é a igreja luterana de Dresden, ela é esse formato redondo no domo, né? É por isso ela é chamada de a Gorda, é um apelido carinhoso, certo? E aqui Dresden. Os alemães aparecem sempre, né? Sim, pois é. Próxima cidade é Wrocław, hoje chamada de Breslávia. Fica na Polônia. Era um pedaço de terra da Silésia, como eu falei no início, que antigamente pertencia à Alemanha. Tá? E aí a gente acrescentou outro mapa para dar uma chegada à Polônia. Wrocław apareceu ali. Olha aí. Wrocław. Wrocław é a terra dos gnomos. Viu, Celi? A Celi está aí? Ah, Celi. A terra dos gnomos. É uma terra onde há 500 gnomos espalhados, nas pequenas miniaturas. Foi uma ideia de um arquiteto local para comunicar essa ideia de união para a reconstrução da cidade depois da guerra. Então, em todo lugar você encontra os gnomos. Mas também encontra um memorial ao pastor Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, que se rebelou contra Hitler, participou da Operação Valkyria, né? E foi preso, fez parte da Abwehr, que é o famoso serviço secreto alemão, né? E para fazer papel duplo, para passar informações para a resistência, foi preso no campo de Flossenburg e foi executado 2 meses antes do final da guerra. Porque Hitler, assim como Georg Elser, do atentado lá de Munique,
ele mandou, quando faltavam mais ou menos, ele queria que destruísse as cidades. Todas fossem destruídas. E as pessoas que estivessem nos campos fossem mortos. Né? Então ele mandou executar muita gente que estava nos campos, nas prisões. E aqui, pessoal, o famoso projeto RIS, uma série de túneis que existe na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, que se conjectura uma série de coisas dele. Até ontem vimos um documentário, eu e meu irmão vimos um documentário que eles procurando pelo famoso trem do ouro, um trem carregado de ouro dos nazistas que estaria por lá debaixo dos túneis. Mas de fato os túneis existem. É uma rede de túneis debaixo das montanhas. Ok? Aqui como ficou a Breslávia depois do bombardeio. E um pouco da Zurek, que é um creme dentro do pão. Creme dizem que é muito gostoso. E aqui, olha, não me peçam para falar polonês não, viu? Porque, por favor, porque sobre o idioma polonês e o idioma húngaro, né? O idioma húngaro, sobre ele, Chico Buarque escreveu aquele romance Budapeste, né? Ele disse, húngaro é tão difícil que nem o diabo entende. Pra vocês terem ideia. O polonês é mais ou menos a mesma coisa. Então, esse Kotlet e Chabov. Mas o povo polonês é um povo extremamente simpático. Temos que terminar, né? Deixa eu ver, eu vou correr um pouquinho. Né? Tem muita gente querendo aí. Tá certo, ok. Essa é a sua preferida, né? Se quem acertar o compositor, que não seja minha irmã, vai ganhar um brinde. Quem é o compositor dessa música? Não é o REC, né? REC não, né? Não, é parecido. Olha os gnomos. Não. Olha o monumento do pastor Dietrich Bonhoeffer. Pessoal, o compositor dessa música é linda, né? Diz? Qual? É Handel. Okay? E o nome da música é Sarabande. Ok? A Cracóvia, pessoal. Olha lá. A gente vai descer na direção antes passando por Auschwitz. Tá certo? A gente não quer dar um formato triste à viagem, mas Auschwitz é completamente necessário, é indispensável, tá? E aí chegamos a Cracóvia. Aí o campo de Auschwitz-Birkenau e a fábrica do Oskar Schindler, do famoso filme A Lista de Schindler, né? Ali eles foram levados para Auschwitz e deixaram com a promessa de que tudo isso seria levado para Auschwitz. Nada. Eles perderam tudo, né? E aqui o gueto judaico da Cracóvia. Aqui a fábrica do Oskar Schindler, à esquerda, e aqui na direita a Praça do Gueto. E as cadeiras têm um simbolismo, é que eles também jogaram suas coisas, seus móveis para fora, com a promessa de que seriam levados, mas na verdade tudo foi queimado, ou foi roubado. E a Cracóvia é uma cidade linda, é um bibelô. Hã? Adriano, que é a autoridade dessa nossa Essa viagem nós fizemos com a Adriana Idete, né? Varsóvia.
Olha, Varsóvia, pouca gente diz alguma coisa sobre Varsóvia. É uma cidade, às vezes, completamente desconhecida de nós. Varsóvia foi uma das cidades que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial. E é uma cidade super simpática. Os habitantes de Varsóvia, apesar de morarem numa grande cidade, que seria, né, morar numa cidade grande, são mais agressivos, mais defensivos, não. É um povo muito simpático e muito cultural. Né? É a terra do Chopin, né? Que para eles é Chopina, né? Mas ficou chamado de Chopin porque o Chopin foi morar na França, e aí ficou sendo chamado de Chopin, né? E aí nós vamos na direção de Varsóvia, e aí algumas cenas de Varsóvia, né? Do gueto judeu, o maior gueto de todos. E aí como ficou a cidade de Varsóvia, pessoal? Os habitantes de Varsóvia reagiram ao ataque de Hitler através da insurreição de Varsóvia em 1944. Aliás, assista esse filme, viu? A Insurreição. Muito bom. Excelente, excelente. E aí ficou desse jeito. Hitler diz, varram Varsóvia do mapa. E foi o que ele tentou fazer. E aí, ó, memorial da estação do gueto, onde eles eram levados para Auschwitz. Aqui um pedaço do muro que ainda existe, o muro original, ok? Aqui o Museu da Insurreição. E aqui, pessoal, olha aí, prédio onde foi filmado O Pianista, tá certo? Outro filme que fala bem de Varsóvia, O Pianista. E como a gente não poderia deixar de falar, bigos é uma das comidas mais populares na Polônia. É um pastelzinho com recheio de vários tipos de coisa, carne, catupiry, etc. Muito gostoso. E aqui o pierogi, que é uma espécie de carne misturada com como é o vegetal? Oh, meu Deus. Que é muito com repolho. Com repolho levemente fermentado. Ok? Pierogi. E encerramos Varsóvia. Olha, pessoal, essa música, vocês conhecem algum lugar? Vejam se vocês conhecem. Conhecem? Não. É um filme muito conhecido. Terra de João Paulo II, pessoal, olha lá. Aliás, desculpem, terra de João Paulo II é Cracóvia, mas ele morou em Varsóvia. Museu da Insurreição. É do filme Golpe de Mestre. É Warszawa. É o nome Varsóvia em polonês, Warszawa. Mais uma coisa interessante. Essa música é do filme Golpe de Mestre. Mas sabe de quem é essa música? Chopin. Eu também não sabia. Berlim. Berlim, sou suspeito para falar, né, Meire? Sou suspeito para falar. Eu adoro Berlim. Berlim é uma cidade radiante, brilhante, democrática, livre, né? É uma cidade luminosa, vamos dizer assim. E aí a gente vai seguir para Berlim, com a paradinha em Poznan. Berlim era o centro vital do nazismo, tá? Aí, vocês terem ideia, isso aí é a chancelaria do Hitler quando foi construída, de granito vermelho. Era tão rico e tão bonito que quando houve a guerra, eles pegaram os pedaços do granito vermelho e colocaram em algumas estações de metrô. Vocês vão ver aí que a Leta aparece sentada na estação de metrô de Mohrenstrasse com granito vermelho. Eles aproveitaram, que é muito bonito, né? E aí como ficou Berlim depois do bombardeio? A região do Portão de Brandemburgo e a Unter den Linden, né? A avenida. Aí era o lugar onde era o bunker de Hitler. Eles aterraram para poder não haver nenhuma peregrinação, né? Romaria nazista até lá. É o lugar onde ele morreu, o bunker. E aqui na Bebelplatz, onde eles queimaram livros,
primeira manifestação em 33 do nazismo. Ali, Memorial da Resistência Alemã, exato local onde foi executado von Stauffenberg, o comandante, tenente-coronel da Operação Valkyria, né? E aqui as pedras de tropeço. É super interessante, pessoal. São umas plaquinhas que tem Berlim inteira, principalmente nessa região aí, que são pedrinhas que identificam onde os judeus foram presos e para que campo foram levados. Tem as plaquinhas, a gente segue as plaquinhas no chão. Famílias inteiras às vezes. Ali, a nova sinagoga de Berlim, porque a primeira foi destruída. Aqui o campo de Sachsenhausen foi o primeiro modelo, na verdade da Hall foi o primeiro, mas Sachsenhausen foi feito para ser um modelo, para imprimir aquele mesmo modelo para os outros. Fica na periferia de Berlim. Aquele filme Os Falsários foi Isso. lá em Sachsenhausen. Isso. Lembrando, a Dulce lembrou Os Falsários, um filme muito bom, né? Feito há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Falando sobre a atividade das pessoas em Sachsenhausen. Museu Judaico de Berlim é um museu que você se sente completamente... A ideia é essa mesma, se está completamente desequilibrado, ele é feito em padrões diferentes. Às vezes, quando você acha que está subindo, você está descendo. Ele foi feito assim mesmo, tá certo? E aqui... E aqui o Museu Pergamon, um dos museus mais famosos do mundo. Hã? Qual? O Pérgamo, né? E aqui é a comida mais popular de Berlim. Berlim é uma cidade grande, as pessoas às vezes comem em pé, né? Claro, é o fast food. Isso aí é o fast food alemão, que é o Currywurst. Currywurst é o quê? Salsichazinha com creme curry por cima e com pão. É o lanche rápido deles. E aqui a famosa Äpfelstrudel, né? Que tem muito em Berlim. Mas mais ainda, sabe aonde? Na Áustria. Na Áustria tem mais Äpfelstrudel do que em Berlim, do que na Alemanha. E para encerrar Berlim... Aí é um famoso alemão, vocês conhecem, né? Tô terminando. Não, falta bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem, eu queria chamar minha mulher para falar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu morro de pena do Eleazar, porque eu fico policiando ele para a gente poder cumprir horário e desde a hora que ele elabora a apresentação, não vai dar certo. Não dá, tira isso, tira aquilo, né? E ele, coitado, nessa cabecinha aqui, que não é pequena, tem muita informação. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial é uma riqueza de informação. Quando a gente pesquisa um assunto, a gente cai em outro e a gente não acaba nunca de ler sobre ela, de se informar, de aprender e de dessa informação fazer diferença na nossa vida. Por isso, eu queria convidar vocês para se prepararem para em agosto viajar com a gente. Porque a viagem que a Tachidele faz, ela é personalizada, feita para aquele grupo que escolheu se juntar e viajar. Então tudo será feito em função desse grupo, desde a hora de sair, que não vai ser aquela coisa tão agitada, tendo que sair de manhã bem cedinho, e o grupo vai no seu próprio ritmo, vai depender do grupo. E a época está maravilhosa, porque é agosto. Final de agosto, né? Final de agosto. Saindo do verão. Saindo do verão, quer dizer, não vai mais ser tão quente, começando o outono, uma época muito agradável.
Vocês viram aí que a gente tanto foi em época em que a gente tinha que se vestir muito, porque era inverno, e também em verão, a gente estava de short, de chinela, bem turistando. Então, essa época é maravilhosa. E já pega o comecinho do outono, que é um período belíssimo também lá fora. E a gente tem assim, um prazer imenso, a gente já gosta demais de viajar com pessoas. Porque não só a gente vai estar vendo lugares lindos e maravilhosos, como vocês viram aí, a gente gostaria de ter dito que era cada coisa, mas não dava. Mas garanto para vocês que na viagem vocês vão saber o que é cada uma dessas imagenzinhas aí, com paciência e com carinho. Vocês terão, nós teremos guias que falarão a língua, a nossa, em português, para nos orientarem no trânsito nos locais das cidades, e o Elezar será o consultor especialista do assunto Segunda Guerra Mundial. Então eu creio que quem já acompanhou algumas viagens da Tachida Elétrica pelo site, dá para perceber a qualidade do trabalho deles. Eu agradeço, e quem quiser conversar mais com a gente, estamos à disposição. Não sei se a Célia quer falar mais alguma coisa. É fantástico sempre, a apresentação, né? Gente, mas eu também não quero agradecer ao senhor Azar, parabéns mais uma vez, e dizer uma coisa que eu, como uma profissional do turismo, eu acho que é algo interessante dizer para vocês. É muito interessante quando a gente organiza viagens com pessoas que já estiveram no local. Eles não são só especialistas que leram sobre o assunto e que vão lá trazer um conteúdo cultural, um conhecimento, mas também pessoas que já estiveram lá. Isso faz toda a diferença na hora que a viagem está acontecendo, porque eles conseguiram com esse conhecimento trazer para a gente uma série de informações interessantes que passam desapercebidas muitas vezes, mas que operacionalmente fazem muita diferença, como saber se aquele monumento vai estar aberto pela manhã ou à tarde, que o horário de menor visitação e de maior aproveitamento, portanto, é à tardinha, coisas assim. Então, que essa atração não está funcionando no inverno ou no verão. Então, são coisas que, no final, deixam a viagem muito mais rica, muito mais completa e uma experiência muito mais interessante. Então, essa viagem ela foi organizada e idealizada pensando em oferecer a vocês um serviço privativo, como bem disse a dona Leta, de forma que a gente não vai estar junto com italianos, chilenos, espanhóis, não. O grupo é privado, é somente para as pessoas que estão participando desse roteiro. Então, isso dá uma liberdade, e dá um conforto e uma personalização também durante o decorrer da viagem. Eu queria dizer para vocês que, se vocês gostaram dessa palestra, vocês querem se aprofundar nesse assunto, mesmo que não queiram ir para a viagem, nós temos um grupo de estudos que acontece mensalmente, que o senhor Elezar conduz, e ele teve essa primeira temporada que começou no ano passado, vai terminar agora em abril, né, senhor Elezar? Não, em maio, a gente vai até maio, A gente vai até maio, e em seguida a gente abre uma outra turma. Então, se vocês quiserem participar ou souberem de alguém que se interessa por esse tema, que às vezes a gente não está muito interessado naquilo, mas conhece alguém que está. Então, divulguem, que é uma forma também desse conhecimento chegar a mais pessoas. Eu vou abrir agora 10 minutinhos para perguntas e respostas, porque eu acredito que algumas pessoas têm dúvidas sobre o que foi apresentado aqui. Em seguida, a gente encerra, e mais uma vez quero agradecer a presença de vocês. Se vocês tiverem interesse na viagem ou souberem de alguém, se tiverem interesse, liga para a gente. Nós ficamos no Shopping Salinas, e nesse folhetinho tem os nossos contatos. E se souberem de alguém, divulguem também para esses seus amigos. E o senhor Elezar agora vai responder algumas perguntas. Pode ser, Aninha? Então, quem tem a primeira pergunta? Pronto, pode ser? Socorrinha. Eu sou Socorro Cavalcante, sou vice-presidente da Academia de Letras e Artes do Ceará. Quero, meu amigo, lhe parabenizar. E também dizer que companheiros de Centro Cultural, né? Ele será realmente um imortal através do Centro Cultural do Ceará.
Pois bem, então eu quero lhe parabenizar, né? E também dizer que lamento ter chegado um pouco atrasado devido a alguns compromissos. Já também estou atrasado para a próxima, né, a reunião. Mas, como vice-presidente da Academia de Letras de Arte do Ceará, eu quero fazer um convite para você. Você não, vocês, é o casal. Não, tem que ser com ela. Isso é demais, né? É simbólico. Diz da importância da família, estar sempre um ao lado do outro. Isso também é muito importante para nós como ser humano, principalmente nessa época que a gente vive, parece os valores, muitos dos valores estão invertidos, né? E eu acho que depois de Deus vem a família, para poder vir os amigos. E amigo, então você está convidado a fazer a palestra. Não sei nem quando é, mas já aceito na hora. A academia, né? Tá. Nossa, que é a LASP. Tá bom. Tá bom? Aceito na hora. Aceito, não sei nem quando é, mas aceito. Aí a gente marca. Hã? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação, uma observação? Não é possível. Não foi boa, não? Por favor. Todas as dúvidas que eles podem Acho que também avançar da hora. Então, vamos encerrar. Bom, pessoal, então agradeço. Apoio aí da Taxidelec, o Centro Cultural do Ceará também está presente, a Associação Alace, né? Alace, ao Café Patriota, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Opa, quer fazer? Tá aqui, ó. Saindo um pouco do aspecto. Ixi, ele fala alto saber mais informações da próxima viagem. É bom digitar a data. Então, Informações sobre a próxima viagem. o roteiro é Já basicamente tem isso já que uma nós escrevemos. pessoa interessada. Então, a próxima viagem vai ser essa aqui. Vocês escolheram para levar. A próxima viagem vai ser essa aqui, que está nesse folheto que eu vou te levar, que vai acontecer em agosto e que vai visitar as cidades que foram cenário da Segunda Guerra Mundial, que são essas cidades que o senhor Eleazar apresentou, tá? Aí a gente pode marcar um horário lá na agência e conversar um pouco mais sobre o detalhamento do roteiro, as condições comerciais, os preços, e aí você traz seu grupo também. Seria só citando desculpe, você ia falar? Pode falar. Eu gostei do começo, você falou assim, não, o grupo vai no próprio ritmo, porque é para minha mãe. Já faz uns 2 anos que eu quero colocar ela nesses pacotes, a minha filha não dá certo que eu viajar com esse povo agoniado, não. Mas você falou aí, eu já me senti. E é verdade. E uma das coisas, né, Celi, que a gente comentou sobre isso, nós queremos fazer um grupo, não é grupo típico de discussão. Acordar 5 horas da manhã não é comigo. Vocês sabem, eu tenho um amigo que é agente de viagem também, e ele disse que às vezes os clientes dele ligam para ele lá da Europa e dizem assim: vem cá, onde é que eu tô mesmo, hein? Porque é tão corrido. Já aconteceu isso com vocês? Você passa por um monumento, não sabe nem o que é, faz a selfie, posta no Facebook. Tem que pesquisar depois, Não, né? a proposta não é essa. Essa viagem é uma viagem turística, mas de conteúdo cultural. Então ela é toda montada para oferecer esse valor agregado. É uma viagem de experiência, uma viagem cultural. E eu posso dizer também que você não precisa ser um expert em participar. Então não é uma viagem que requer do participante um estudo avançado sobre o assunto, porque nós vamos ter um líder cultural que vai fazer essas analogias, que vai trazer esse conhecimento do que a gente está vendo lá em loco e do conhecimento. Então é uma viagem inclusiva, é para todas as pessoas. Tem um ritmo e tem uma capacidade de receber todo mundo. Inclusive, se por acaso a tua mãe quiser viajar sozinha, a gente encontra uma pessoa para dividir quarto com ela, tá? Obedecendo também o perfil das pessoas que estão participando. Tem umas igrejinhas também. Como? Tem umas igrejas. Essa viagem também, gente, como diz aqui, como bem mostrou o senhor Eleazar, ela realmente não tem esse tom, essa Mórbida, né? sombria, mórbida, né? Embora a gente precise falar sobre isso, mas ela vai explorar muito da cultura, da gastronomia, das atrações turísticas do lugar.
E eu acredito que isso faz muita diferença. E antes de passar aqui para a outra pergunta, eu queria também uma experiência pessoal minha. Nós organizamos viagens com especialistas há algum tempo. Então a gente tem várias outras viagens que sempre tem um líder cultural naquele assunto. Por exemplo, a gente tem yoga na Índia com um professor indiano, a gente tem Peru com músico ligado ao xamanismo, a gente tem uma viagem para a Europa viajando com Shakespeare, um escritor, especialista de Shakespeare. Então o Dino chegou ali e sabe tudo sobre isso. Então eu tenho muita experiência em tratar com os profissionais, elaborar essas viagens e ver como as viagens acontecem e ter o feedback delas. Mas tem um detalhe que eu considero assim imperdível, que eu considero um grande diferencial competitivo e que eu posso dizer para vocês que, como uma viajante também, eu também viajo. Todos esses especialistas são verdadeiramente boa companhia, sabe? Não são aquelas pessoas assim super agradáveis a gente viajar. Esse casal aqui é, com certeza. Gente, eu posso assim atestar. Eu nunca viajei com eles. Mas quando a gente está em viagem, alguma coisa muda em nós, né? Alguma coisa acontece. Eu tenho até estudado um pouco sobre esse comportamento nosso, quando a gente está em outro lugar, que é tudo novo, que a gente experimenta o novo de um jeito assim, tão intenso, através da gastronomia, através do cheiro do lugar, através dos monumentos, da história das pessoas. Então, se a gente está com pessoas que dão suporte a essa experiência, a coisa acontece de um jeito muito mais legal. Então eu recomendo, eu garanto que vai ser uma experiência transformadora, incrível e que vai trazer esse conhecimento também, né, de um conhecimento tão importante. Mas vamos lá, o rapaz está querendo fazer a pergunta, faz tempo. A viagem é repetida todos os anos, o roteiro muda de um ano para outro? Essa vai ser o primeiro ano que a gente vai fazer esse modelo funcionar. Como vocês viram nas imagens, eles realmente com pequenos grupos. Não da taxa de elétrico. Mas isso também é super legal. Mas a gente... A gente está colocando toda a energia agora nesse. E dentro do resultado a gente vai fazer outro roteiro ou o mesmo roteiro no outro ano. Mas a ideia é que geralmente esse tipo de viagem, a demanda é para uma vez ao ano, geralmente, né? E ela também está aberta para todas as cidades do Brasil. Então pode acontecer de ter alguém de Salvador, alguém do Rio, de São Paulo. Mas a gente já tem um outro detalhe também que é muito interessante, é o número máximo de pessoas. A gente só vai levar nessa viagem no máximo 20 pessoas. Então a viagem com cuidado de uma viagem individual, personalizada. Porque como o rapaz comentou, quem sabe o que é viajar em grupo com 45 pessoas, não dá. A Europa com aquele auricular e aquela movimentação toda, e 45 pessoas se perdendo, não rola. Não é esse o objetivo. É uma viagem realmente exclusiva para um grupo pequeno. Respondi a pergunta? Beleza. Boa tarde. Boa tarde. Eu, como meu marido, a gente não conhecia seu trabalho, né? Viemos pela divulgação do próprio café. E eu gostaria de saber se você tem um livro ou... Oh, meu Deus. Ou teria interesse em escrever algum livro. Tá. Mesclando as suas experiências pessoais com a história. O que acontece é o seguinte, até o ano passado, eu trabalhava no Banco do Nordeste, trabalhava no Banco do Nordeste até 2010. Me aposentei, mas assumi a coordenação de um curso em Fortaleza, superior. Durante 10 anos fui coordenador e não dava tempo para nada. E aí, agora, no ano passado, eu saí dessa universidade, tá? E eu estou trabalhando no livro, eu estou concluindo o livro agora, tá certo? Concluído que é Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um guia que está sendo vendido na Amazon. É um livro, que você baixa no Kindle, não é Kindle aquela,
que é um guia sobre Santiago. É o único que eu lancei até agora. Mas tem um bocado aí para trás, por exemplo, Buenos Aires, Montevidéu, esses já estão sendo concluídos também. Tá certo? Aí depois eu vou passar para a Europa. Mas o livro em si, eu já tenho uma proposta de uma editora em Curitiba que quer ver o livro, né? Se chama 12 anos pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, 12 anos na Europa. Ok? Podemos encerrar então? Mais alguma coisa? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês não estão sendo expulsos não. Pode tomar um cafezinho aí, pode, tá certo? Será um prazer também chegar na mesa de vocês, se vocês quiserem tomar água, um café com vocês e conversar. E a gente pode fazer umas fotos também, né? Sim, podemos fazer umas fotos. Joia. Se vocês permitirem, tá? Muito obrigado. Boa tarde para todos. Eu gostaria de saber de você. Vou sair, viu? Depois a gente combina. O material, vou mandar. Tá, depois a gente combina o dia, viu? Eu gostaria de saber qual é o método utilizado por aqui, alemães que estavam com você, se foi um processo intuitivo, se foi através de livros mesmo. Tem uns alemães cearenses que me acompanham aí, Júnior.